Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quando a gente muda de país, é muito comum de que a gente adquira alguns hábitos novos com base à realidade daquele lugar para onde a gente está morando. E hoje eu vou falar sobre alguns hábitos que eu adquiri, alguns hábitos, algumas coisinhas aí, para a gente conversar nesse vídeo mais descontraído de domingo, ok? Mas antes disso, eu já peço para você que está assistindo esse vídeo maroto aqui, que caiu de paraquedas, muito prazer, eu sou o William Cardoso. Se inscreve aqui embaixo no canal, a gente está com a meta de até o final do ano de chegar a pelo menos 40 mil inscritos. E se caso você já é inscrito, por favor, curta o vídeo e já compartilhe com os amigos de vocês, ok? Mas vamos lá para os pontos que eu separei aqui para vocês. Eu ainda estou acordando, como vocês estão vendo, mas acordei inspirado. O primeiro ponto que eu venho notado, na verdade, que é um hábito que eu estou adquirindo, é o fato de almoçar mais tarde. Eu sempre fui muito, tentei pelo menos, ser um pouco regrado na questão do horário do almoço, porque senão eu nunca gostei de almoçar muito tarde, sabe? Porque senão fica quebrando muito a minha rotina, entende? Só que aqui em Portugal é muito comum de você sair e de você ter todas as coisas relacionadas ao almoço, o horário do almoço, enfim, um pouco mais tarde, não exatamente ao meio-dia. O horário do almoço aqui ele é um pouquinho mais tarde. Tanto é que, por exemplo, o jornal que geralmente passa no horário do almoço passa 1 da tarde, né? O pessoal começa a pensar em almoçar a partir da 1, 1h30 da tarde. E isso, para mim, na minha regra do Brasil, né, na minha rotina do Brasil, 1h30 já é uma hora que a gente tá lavando a louça, já passou do horário de almoçar. É, tanto é que você encontra gente indo almoçar até um pouco mais tarde do que isso. É um hábito muito comum, na verdade, na Península Ibérica, os espanhóis mais do que os portugueses, em que eles almoçam 2, 3 horas da tarde e isso tá normal. E eu comecei a almoçar um pouco mais tarde justamente por esse ritmo. Mas isso também eu acho que tá vinculado com a questão de quanto dura o dia, né? Porque como, por exemplo, agora a gente tá no horário de verão e é 8 horas da noite e tá claro lá fora ainda, tranquilamente. A gente nem chegou no auge do horário de verão, né? Lá pra junho, julho, por aí, em que o dia vai até as 9 da noite. Então, por isso, eu acho que também o almoço se arrasta um pouco para mais tarde. Outro hábito que eu adquiri, pensando nessa questão de alimentação e tudo mais, é de me alimentar melhor. Quando eu morava no Brasil e na Argentina, eu tinha muito hábito de pedir muita comida, de viver de delivery, de pedir, sei lá, 2, 3 vezes por semana delivery. Aqui em Portugal, eu estou aprendendo, melhor dizendo, a comer um pouco melhor. E isso se deve por algumas questões. Primeiro, o delivery ele é um pouco caro, né? Como eu sempre brinco, as taxas dos aplicativos de delivery, assim, são meio caras quando a gente vive, né, do dinheiro que vem do Brasil. Pagar 2, 3 euros, 4 euros, dependendo do lugar, para que alguém venha te entregar comida, meio que pesa, né? Quando a gente vive com base a dinheiro que vem do Brasil, obviamente, não quando a gente trabalha daqui. E por outro lado, porque a proteína animal, como eu já falei, ela é um pouco mais cara aqui em Portugal, principalmente a carne vermelha, na Europa como um todo, na verdade, e isso te força, de uma certa forma, a aprender a explorar outras áreas, né, da cozinha, de pensar em fazer muito mais proteína vegetal, em usar o hortifruti a seu favor e pensar que não tudo passa pela carne. Tanto é que é muito comum, até isso é um ponto positivo, acredito eu, que é muito comum de que durante os 7 dias da semana eu passe, sei lá, 5 dias sem comer proteína animal, no meu almoço, na minha janta, sem nenhum problema. E isso é algo bom, porque eu aprendi a gostar de certos alimentos que eu não comia com muita frequência. Eu até falei aqui em casa esses dias de que eu comi mais espinafre nos 6 meses que eu moro em Portugal do que, sei lá, nos últimos 6 anos no Brasil. E além disso, talvez seja por um cliquezinho que eu tive, pensar em comprar alimento ultraprocessado, né, comida congelada, que isso não é caro, ou cozinhar algo que vai me dar um pouco mais de satisfação porque eu vou estar cozinhando e sabendo que eu estou comendo, me fez também aprender a gostar mais de outros alimentos e porque eu gosto de cozinhar, né? Como vocês já sabem, quem me segue no Instagram. E já que eu falei sobre explorar o hortifruti, um outro ponto, que é um hábito que eu acabei desenvolvendo, principalmente aqui em Portugal, é não comprar os mesmos produtos que eu comprava no Brasil, no sentido das marcas. Porque quando eu me mudei para Portugal, eu sempre escutava de que as marcas brancas, as marcas de supermercado, elas tinham basicamente a mesma qualidade do que as marcas tradicionais. E eu me propus a experimentar. E justamente isso fez com que eu notasse de que a marca em si não necessariamente significa a qualidade do produto. Hoje, se vocês pudessem ir nos meus armários da cozinha,
A maior parte dos produtos que eu tenho são produtos de marca branca e que têm basicamente a mesma qualidade e são muito mais econômicos do que os produtos das marcas mais famosas, daquele produto X ou Y especificamente. Já saindo agora de alimentação, de mercado, de compras, um ponto que eu já tinha começado e, obviamente, normalizado, mas que aqui a gente vê ainda mais, é o fato de ser direto ao ponto. O argentino também é muito assim, e o português também. Tanto é que muita gente, quando vem para Portugal e nunca teve a experiência de sair do país, acha que o português é grosso, de que o português é arrogante, de que o português é muito fechado. E, na verdade, o português, assim como o argentino, eles são, principalmente o português, eles são muito diretos ao ponto. E eu acho que isso é uma característica positiva. Eu até já falei isso aqui no canal. Porque o brasileiro, e obviamente isso é uma questão cultural nossa, mas o brasileiro tem muito o costume de dar voltas, né? Florear, como se diz na Argentina, né? De colocar muitas florzinhas assim, encher de frufruzinho quando você vai falar ou pedir alguma coisa, ou dizer alguma coisa. E aqui em Portugal, eles são muito diretos ao ponto, muito na lata, e de que você, assim, se você não está se acostumado, você se assusta, acha que realmente, sabe, a pessoa tá de mau humor, mas não, a pessoa simplesmente está sendo direta ao ponto. E isso é algo que eu acho que a gente tem que normalizar, porque é algo que eu tomei pra mim, né? Da gente ser mais direto ao ponto, de parar de dar tanta flor. Se você quer pedir alguma coisa, pede aquela coisa. Obviamente existe uma grande diferença entre ser direto ao ponto e ser mal educado. A gente tem que normalizar o fato de que a gente muitas vezes não vai receber uma resposta do jeito que a gente gostaria de receber por conta do nosso convívio habitual do Brasil, porque isso não é um ponto que vai acontecer, uma situação que vai acontecer, porque se você vai estar em outra cultura, é outra mentalidade, enfim. E um outro ponto que na verdade não é um hábito em si, mas é um pensamento, vamos dizer assim, que eu comecei a ter já há muito tempo atrás, mas principalmente quando a gente está na Europa, né? Por que eu digo isso? Porque se a gente for parar para pensar, o território da Europa, tirando a parte europeia da Rússia, toda a Europa cabe dentro do Brasil, né? Basicamente, assim, em território. Então a questão das distâncias modificaram muito para mim o significado dessas distâncias. Porque antes, quando eu morava lá em Brusque, Santa Catarina, nunca tinha saído de casa, fazer uma distância, não sei, de Brusque a Florianópolis, que são 90 quilômetros, nossa, que distância! Quando eu fui morar fora a primeira vez, que eu fui morar na Argentina, eu comecei a entender de que distância é algo que sim tá lá, mas de que a gente dá muita importância para ela. Muita importância no sentido da gente pensar, nossa, não vou poder fazer tal viagem, eu poder conhecer tal lugar porque é muito longe. Mas é muito relativo isso, na verdade, se a gente for parar para pensar. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O mesmo tempo hoje que eu posso fazer, digamos, de carro, da minha cidade em Brusque até Florianópolis, é 1 hora e meia, 2 horas. É o mesmo tempo de voo que eu tenho de Florianópolis a Brasília. Então, é meio relativo também. Ou seja, por mais que a distância seja algo real, fixo, o tempo que você utiliza para fazer aquelas distâncias é algo relativo porque depende do motivo pelo qual você quer fazer aquela viagem, por exemplo, dos meios que você vai utilizar. Obviamente, uma questão muito de privilégio, de como você pode, de como você vai financiar isso também, óbvio. Digo isso por quê? Porque para mim hoje pensar em fazer uma viagem daqui de Portugal para Espanha, por exemplo, é, não me parece algo longe, porque querendo ou não, não é. Realmente, nos parâmetros que a gente tem de distância do Brasil, é como se eu fosse viajar dentro do próprio estado de Santa Catarina, mas também justamente por isso, quando a gente mora fora, eu acho que a gente começa a ver a distância de uma maneira um pouco diferente. Enfim, eu dei uma filosofada aqui agora um pouco nisso. Como eu falei, o vídeo de domingo é um vídeo mais descontraído, espero que sejam os próximos também assim. Espero que vocês estejam gostando. E já para avisar você que chegou até aqui, a gente tem uma nova frequência de vídeos aqui no canal, agora fixa, fixa assim, pelo menos por umas próximas semanas, que é domingo, terça, quarta e quinta, ok? Espero que vocês estejam gostando, por favor, compartilhem com os amigos de vocês e ajudem o canal a chegar a 40 mil inscritos. E quem sabe a gente faz uma live por aí, daqui a algumas semanas, ok? A gente se vê, se inscrevam, compartilham, comentem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!